Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e inventei de fazer outro curso superior, em Licenciatura em Computação, lá na Rural também. Então aqui é um pouquinho dos meus estudos, junto com a matemática, beleza? Então, ó, esse é o terceiro vídeo da série do conjunto ao cálculo, onde eu comecei a falar sobre conjuntos, vou avançar sobre funções e depois falar sobre limite, derivada, integral. Então simbora! Então nesse vídeo hoje eu vou falar sobre funções reais. Eu falei o que era funções, falei de representações de funções, então domínio, contradomínio e imagem de funções. Então aqui eu vou tratar de funções reais. Qual é a minha ideia? É tratar uma coisa importante pra gente, como identificar a imagem e o domínio de funções reais, certo? Não, a imagem e o domínio não são os reais sempre. Pode ser um subconjunto dos reais, certo? Então vamos lá. O que é uma função real? Função real é uma função do tipo f de a em r. Ou seja, esse a ele é um subconjunto dos números reais. Pode ser os reais? Pode, mas nem sempre é. Ah, mas o contradomínio é os reais. Sim, o contradomínio. A imagem não necessariamente é igual ao contradomínio. Então vamos em frente. Mas para isso, para a gente avançar, a gente precisa de um lembrete. Qual é esse lembrete? Na verdade, são dois lembretes. É um lembrete duplo. Certo? Tem números que não parecem nos números reais, que não existem nos números reais. Então, quais são os números que não existem nos reais? São as raízes de índice par e radicando negativo e também as divisões por zero. Não existem nos reais, certo? Então, vamos em frente com isso. Simbora. Qual é a ideia da gente? Vamos tratar em exemplos. Eu trouxe 6 exemplos aqui para a aula de hoje. E nas aulas adiante eu vou tratar sobre função seno, cosseno, funções trigonométricas, funções exponenciais, logarítmicas e assim sucessivamente. Simbora. Para a aula de hoje eu trouxe algumas mais simplesinhas. Então, deixei aqui em cima, salva, ali em cima, salva. E vamos para a nossa letra A. A vai ser igual a raiz de x. Tá. Quando você olha, você já fica agoniado. Tem uma raiz ali. Calma, vamos devagarzinho. O que é que a gente vai precisar aqui? A gente precisa saber quem é o domínio da função, primeiro, né? Depois a imagem. Então, para o domínio dessa função, você pensa assim, o domínio, né? Quais são os números que se eu colocar ali dentro, vai dar ruim? Então, primeiro passo, vamos lembrar que é uma raiz quadrada. Como é uma raiz quadrada, ela é a raiz de índice par. Então, a gente não pode colocar x negativo. Eu não vou colocar assim, tipo, qual é a raiz quadrada de menos 4? Não. Certo? Então, eu vou ter que pegar essa parte de dentro e vou ter que forçar a ficar não negativo. Então vamos colocar, para forçar a ficar não negativo, significa que vai ser maior ou igual a zero. Então essa parte de dentro vai ser maior ou igual a zero. E como é que a gente representa isso nos reais? Pode representar com intervalos, certo? De 0 até mais infinito. 0 fechado, porque o zero pode participar. Mais infinito não é um número, ou infinito como está aí. Não é um número, então a gente não precisa colocar, a gente não coloca fechado nele. E esse doma significa domínio de A. Outra representação é a representação de R mais. Esse mais significa reais não negativos. Ué, mas se tem mais, por que não chama de reais positivos? Porque tem o zero. Então o zero nem é positivo nem é negativo. Então por isso que não ficou. Então vamos em frente. E qual é a imagem? Então pensa comigo. É a raiz quadrada. Quanto é a raiz de 4? Você logo pensou. 2. Mas seria menos 2? Seria que poderia colocar? Não poderia colocar menos 2, porque pela definição de raiz quadrada, no caso, o número que vai sair de lá é sempre positivo. Positivo não negativo. Então a gente tem que o resultado da raiz quadrada é sempre não negativo. Então vai ser igual ao domínio. A imagem vai ser fechada em 0, aberto mais infinito, ou reais positivos, ou reais não negativos. Certo? Como seria o gráfico disso? Seria esse daqui. Você percebe que do lado direito, do lado esquerdo de vocês, não tem nenhum valorzinho verdinho. E nem para baixo também. Então significa que no domínio, o x negativo não existe e a imagem negativa também não existe. Massa? Então, simbora. Nosso segundo exemplo é essa aqui. b de x igual a raiz quadrada de x menos 4. Como é que a gente faz isso aqui? A mesma coisa do passado. O domínio, dentro da raiz, não pode ter número negativo. Então a gente vai forçar que dentro da raiz
fique os não negativos. Então, dentro da raiz vai ser maior ou igual que zero. Ou seja, x é maior ou igual que 4. Massa. Como é que a gente representa isso? Você pode representar por intervalos, fechado no 4, porque o 4 faz parte, e aberto no mais infinito. Ou x pertence aos reais, essa barrinha significa tal que x é maior ou igual que 4. Massa. E a imagem? A imagem é o número resultado. Então vai ser a mesma coisa do outro. Como dentro da raiz, a saída da raiz é sempre não negativa, então a imagem vai ser maior ou igual que zero. Ou seja, imagem vai ser fechada no zero, aberto mais infinito, ou os reais não negativos. E o gráfico? O gráfico é a mesma coisa do raiz de x, só que deslocado para a direita, 4 casinhas. Vocês estão vendo duas aí porque eu ajeitei a formatação. Massa? Nosso terceiro exemplo, raiz cúbica de x. Tá, quando você olha lá para cima, raiz de índice par. Pera aí, mas raiz cúbica é índice ímpar. Então não tem nenhum dos dois problemas. Então, a imagem, ou o domínio da gente, são os reais. E a imagem? A mesma coisa, não tem problema. Porque se você colocar um número negativo dentro, por exemplo, menos 8, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, não tem problema também. Pode ser número positivo ou negativo, incluindo zero também. Então, a imagem também os reais. Certo? Então, em frente. Como seria o gráfico dela? Você pode perceber que tem em cima, os positivos estão aí. Embaixo, os negativos também estão na imagem. Certo? Em cima e embaixo a imagem. Direita e esquerda, vocês vão observar o domínio. Então tem todos os números x, todos os números reais. Massa? Então, simbora. A letra D, 1 sobre x. Ah, massa, não tem nenhuma raiz, mas tem divisão. Na divisão a gente não pode ter divisão por zero, ou seja, o denominador não pode ser zero. Então, como é que a gente faz para o denominador não ser igual a zero? Ué, a gente pega o denominador e bota diferente de zero. E como é que a gente representa isso? A representação seria com os reais com um asterisco em cima. Esse asterisco significa sem o zero. Ou você pode representar do mesmo jeito que eu representei a letra B. X pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Massa. Massa, né? E o domínio? Opa, e a imagem? A imagem você vai olhar para o problemático. Quem é o problemático aqui? O zero. Se eu pegar um x menor que zero, ou seja, um x negativo, o resultado vai ser negativo. Se eu pegar um x positivo, o resultado vai ser positivo. Mas não tem resultado não tem número que eu possa escolher para o resultado ser zero. Não existe 1 sobre, sei lá, x que vai ser igual a zero. Se você quiser fazer isso, teimar, faça aí 1 sobre x igual a zero. Meio pelos extremos você vai encontrar um absurdo matemático. Ou seja, na imagem não tem o zero, que é igual ao domínio. Massa? E o gráfico será isso aí. Se você observar, nem no x igual a zero, nem no y igual a zero, essa barrinha vermelha vai tocar. Barrinha não, essa curva vermelha vai tocar. Massa? Letra E. 1 sobre x menos 4. Como é que a gente faz? Mesma coisa. A gente vai ter que o denominador vai ser diferente de zero, não pode ser igual a zero. Ou seja, o denominador é diferente de zero. Resumindo, x diferente de 4. E como é que a gente representa isso? Pode representar desse jeito, x diferente de 4. Ou você ainda pode ver outra representação. É os reais menos, aí entre chaves, o número 4. Eu vou tirar, vai ser todos os reais, excetuando-se o número 4. E a imagem? A imagem você vai observar o problema. Se eu pegar um x menor que 4, o resultado da fração vai ser negativo. Se eu pegar um x maior que 4, o resultado é positivo. Mas não vai ter x para que o resultado dê zero. Ou seja, a imagem vai ser igualzinho ao exemplo que eu dei na letra D. Vai ser os reais com asterisco, ou seja, os reais tirando o zero. Suavidades. Vamos para o desafio de hoje. Além disso, né, o gráfico é igualzinho a 1 sobre x, só que deslocado 4 casinhas para o lado direito. Certo. E o último exemplo de hoje, que é a função raiz de x dividido por x menos 4. Você logo fica doido, coça a cabeça, chora,
Ai meu Deus, mas não surte ainda. Não é tão difícil. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Domínio. Então vamos começar pela raiz. Não pode ter número negativo. Ou seja, a gente vai forçar que o x seja maior ou igual que zero. Pela raiz, certo? Só que além disso, a gente tem que, no denominador, não pode ser igual a zero. Ou seja, o denominador é diferente de zero. Resumindo, a gente tem que o denominador não pode, o x não pode ser igual a 4. Tem que ser diferente de 4. Então, para representar o domínio, a gente vai ter que pegar a mistureba da primeira com a segunda parte. Ou seja, o domínio vai ser de 0 até 4, fechado no 0 e aberto no 4, porque o 4 não está. Pode ser desse jeito, ou, que é mais bonitinho, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 0, e x é diferente de 4. Mais elegante, não é não? E a imagem, como é que vai ficar? Então vamos devagarzinho. Quais são os problemas que a gente achou? O 0, né, que não existe número negativo, e o 4. Então, de 0 até 4, a gente vai dividir o número de 0 até 4 e de 4 em diante. De 0 até 4, o numerador, a parte de cima, vai ser positiva, mas a parte de baixo vai ser negativa. Ou seja, o resultado vai ser número negativo. De 4 em diante, em cima vai ser positivo e embaixo também vai ser positivo. Ou seja, o resultado vai ser um número positivo. Então, juntando essas duas informações, a gente tem que vai ser os reais. Opa, então o domínio, a imagem da gente vai ser os reais positivos e os reais negativos. O 0 não. O 0 sim. Por que o 0 sim? Se você pode colocar 0 lá em cima. E se você colocar raiz de 0, vai ser igual a 0. Então, a imagem vai ser os reais. Se a gente quiser saber o gráfico, vai ficar através assim. Se você observar, o 0 está lá. Mas, no domínio, não existe partes negativas, nem o 4. E a aula de hoje era isso. Agradeço que assistiu até aqui. Dá aquela curtida, comenta o que achou, compartilha, mostre para os seus amigos. Diz qual o próximo passo que vocês gostariam que eu mostrasse aqui mostrasse para vocês. Bye, bye, tchau, tchau. Valeu!